Simbora, simbora, nosso café com casal espiritual e sistêmico. Bom dia, simbora. Domingão. Espero que todos estejam bem. Você que tá chegando, aqui é um canal, aqui é uma página que a gente não fala só sobre os animais, eu sempre trago isso. Aqui é um lugar onde a gente fala de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Sim, os animais estão incluídos. Sim, as pessoas estão incluídas. É sobre as pessoas, é sobre os animais, é sobre a vida. E a gente traz esse olhar espiritual aos domingos. Porque se a gente for pensar, a nossa relação com os animais também tem eles nos mostram que são seres espirituais, possuem suas almas, possuem consciência. E nada melhor do que a gente também olhar para esse divino que mora em nós. Então, domingo é o dia que Álvaro chamou para fazer esse café com casal que a gente já faz há uns 20 anos. Que é um evangelho no lar. Nossa, a gente conversa antes e fala da vida cotidiana, fala da nossa vida e como podemos caminhar de coração mais leve, que foi o tema de hoje. Como? Será que é possível? Foi a nossa pergunta, É possível caminhar hoje com o coração um pouco mais leve? Como está o seu coração agora? E nós nos perguntamos, como é que está o nosso coração agora? Aflito? É possível, nesse mundo dual, nessa dualidade que existe, viver momentos de coração leve? É igual a felicidade. Ninguém vai estar o tempo todo feliz, que é um estado, é uma presença, é um estado. Eu escolho ter o coração leve, também é um estado, também é uma escolha. Eu acho que, se a gente vivesse hoje num estado de felicidade, no momento atual que nós temos, a gente não seria empático o suficiente, até porque a gente sabe que existem guerras acontecendo, então se a gente tinha um pouquinho de empatia com o nosso próximo, a gente sabe que a gente não vai estar feliz porque o outro também não está feliz. Exato, plenamente. Mas a gente tem que ter os nossos momentos, senão a gente adoece. Adoece, definitivamente essa palavra. Se eu não busco esse lugar, porque é mais sobre cada um de nós, o nosso interior, do que o mundo lá fora. Cada vez que eu busco vibrar, eu vou usar a palavra, vamos lá, cada vez que eu busco vibrar no positivo, na cura, na transformação, sim, olhando para as nossas dores, olhando para as nossas mazelas, olhando para as crenças, olhando para os valores, olhando para o que eu boto debaixo do tapete. Meus amores, não tem jeito, uma hora vai aparecer. Uma hora, tudo que eu guardei por anos, aqui eu tô falando com a galera dos 40 mais, isso aí. Vai emergir. E para quem se relaciona com os animais, aí tá o ponto do meu trabalho. Ele vai emergir mesmo. Eu pego nessas últimas semanas, tá bem interessante. Todas as pessoas que estão chegando estão trazendo, os animais trazem pontos de agressividade. Animais que não conseguem se relacionar lá dentro do seu covilzinho, dentro do seu espaço. Vários atendimentos, eu não fiz pelo menos uns 4, e o tema principal foi a agressividade. E aí quando a gente olha para esse lugar, como está dentro da nossa casa? Quem sou eu no rolê quando o assunto é agressividade? Então, eu comecei trazendo a gente vai continuar aqui, eu vou compartilhar com as amigas, com os queridos. Quando eu falo sobre os 40 mais que a gente guardou tantos anos dentro do tapete, e quando a gente se relaciona com os animais, não vai ter como. A única coisa que vai acontecer é tipo assim, tudo bem, eu tô olhando, mas eu não quero mais saber disso. E é uma escolha. É uma escolha não querer mais saber disso e tá tudo bem.
Mas isso vai vir nos animais, esse assunto vai emergir nos animais, que os animais estão ali, sim, numa função, sim, a serviço. Eu falo para todas as pessoas que se aproximam de mim, os animais estão a serviço. Eles estão ali para troca, eles estão para aprendizado, eles estão sim para nos trazer carinho, afeto, segurança, mas eles estão também a serviço de algo. Não é só para nos dar coisa, mas é uma troca. Então a gente vai receber o amor dele, aí a gente vai dar para eles também esse amor, a gente também vai dar. E que amor é esse? Eu não vou entrar nesse mérito. Mas eles vão nos levar... Um workshop inteiro. Eles vão nos levar, falando nisso, eles vão nos levar para esse coração mais leve. Os animais vão contribuir para que a gente caminhe para esse coração mais leve. No dia 26, deixa eu olhar no dia 25 eu vou fazer um workshop e eu vou trazer esse lugar nosso, esse lugar talvez de um lugar mais leve, com os animais. Como eu busco o lugar mais leve, onde a gente vai olhar para a autoestima, onde a gente vai olhar para nossa procrastinação, o que faz a sua vida ficar mais pesada. Então, o que? Destrave a vida mais leve? Eu não sei, mas como acessar esse lugar mais leve, um coração mais leve? Simbora, a gente vai compartilhar, falamos 6 minutinhos, vamos compartilhar com as minhas queridas esse lugar. Não foi aqui. Não foi? Não foi pra ela? Tá querendo ir? Vai sim. Vai sim, Tati pra todas linda. as meninas, essas mulheres maravilhosas. Simbora, gente. Pronto, companheiras, tá bom. Enviei pra algumas queridas. Jornada. E simbora começar. A gente lê 2 livros. Primeiro que a gente lê, simbora. Vida Feliz, aberto aleatoriamente, do Divaldo pela Joana. São 2 livros. Então, o primeiro é Vida Feliz. O outro, Socorro e Solução, do José Carlos de Luca. Esses livros, o livro do José Carlos de Luca é um livro de grandes reflexões, sabe? Ele nos ajuda bastante em momento de... as coisas estão muito nebulosas. Ele te mostra um caminho. Sim. Ele sempre vai trazer uma solução. Ele tem o problema, ele vai dar o problema ali, que lógico, a gente vai se identificar, porque a gente tem vários problemas, e ele vai trazer o lugar que a gente pode ir, uma direção que a gente vai para se melhorar, se olhar, pra gente subir o nosso degrau. Então, simbora de Café com Casal. A gente tem um canal no YouTube também, tá? Álvaro e Kelly, Café com Casal Sistêmico, tá lá. Álvaro e Kelly. Reserva algum período do teu tempo ao serviço, sem remuneração, à caridade fraternal. A ação em favor da comunidade. Existe uma linha que diz que quando você vai fazer qualquer trabalho voluntário, tudo muda dentro de você. Existe uma linha que traz isso, se você... Existe uma linha não, mas existe acho que uma terapia de ajuda, né? Que eu acho que a primeira pessoa que trouxe isso, né, com mais amplitude, eu diria, foi Jesus, que ele disse, acho que o maior recado que ele trouxe foi: Uau! Quando a gente ajuda o próximo, a vida faz sentido. Tudo entra no eixo. Sem esquecer de me ajudar primeiro. Isso aí. Ninguém consegue levantar o outro, tá no fundo do poço. Exato. Então, quando traz esse lugar de reservar um período do teu tempo a serviço sem remuneração, a caridade fraternal, em ação em favor de uma comunidade. Isso traz um sentido de vida, isso traz um coração mais leve. Quando a gente fez, lembra quando nós fizemos aquele treinamento do Arita? Lembro. E eles trazem essa parte social. Que você tem que fazer a sua parte social e tal.
E aí foi arrecadado dinheiro, alguma coisa assim, onde alguém ganhou, né, o valor. Eu ganhei. Ele ganhou e ele doou. Eu ganhei, a gente conseguiu comprar uma máquina de Xerox que até hoje funciona. Nossa, isso foi em 2014. Há 10 anos aquela máquina de Xerox está lá, você Olha acredita? só. Entende, E até hoje gente? ainda conserta aquela máquina de Xerox pra eles. Bom dia, filho. Dá bom dia, pessoal. Bom dia. Ei, carinha de sono gostosa. Isso, gostoso. A gente conseguiu na época arrecadar R$700 e a gente conseguiu botar essa máquina de Xerox pra funcionar lá, que até hoje é a mesma máquina de Xerox que a gente 10 anos funciona. passaram. E ajuda crianças. Meu irmão de já comunidade. consertou essa máquina umas 3 vezes, porque ele trabalha com foto. Xerox não. Se eu falar isso pra ele, ele fica chateado. É fotocopiadora. Fotocopiadora. Isso aí, tá certo. Ai, Então, ai. o que você pode fazer, o que é possível fazer em prol de quem tá perto, não de preferência, aí vai do coração de cada um. Em prol de fazer algo para uma comunidade, ou doação do seu tempo, porque tempo hoje é algo muito precioso. O que é possível? Nesse lugar, a gente também acessa um lugar de coração mais leve. Com certeza. Então, e também é muito importante que lugar que eu dou isso. Mas isso é outra história. A hora vazia é sempre espaço mental perigoso. Olha isso. Cabeça vazia, oficina do diabo. Isso aí. Não tá errado esse dizer popular, não. É um dizer popular bem... né? O que tá dentro da nossa mente? Exatamente, gente, eu tô me ocupando com o quê? Eu não tô falando hoje no mundo acelerado que a gente tem que botar um monte de coisa, fazer um monte de coisa. Não é sobre isso. Não é. É o contrário. Exato. É o desacelerar e estar ali de atenção plena. Hoje eu acordei, né, pensando muito na atenção plena. Porque eu faço muita atenção plena. E foi esse lugar que me ajudou a sair quando eu estava doente. E aí, Álvaro trazendo isso aqui, a hora vazia, é sempre um estado mental, me lembra até as pessoas com depressão ou com ansiedade, atribulada. Não foi só uma coisa, né, para que aquela pessoa chegasse nesse estado mental vibratório baixo. Não, gente. Não foi uma coisa só. E também não é uma coisa que vai tirar ela de lá. Sim. Então, para quem, né, tá nesse estado ou conhece alguém que esteja nesse estado, é necessário procurar medicação, alguém especializado para botar e tirar a pessoa lá de dentro. Te ajudar, né, ali, né? a levantar. Então, a gente tem que procurar ajuda quando sabe que tá com alguma coisa ruim, né? Sim, sim. Mas as pessoas que têm depressão, pense já começando, se é possível, o que eu posso fazer? A gente sabe que os animais nos ajudam muito a ter a responsabilidade até de botar comida, de levantar para botar água, de ter que dar uma voltinha. Os animais nos ajudam muito, né? Já que a gente trouxe essa hora vazia. Até a pessoa que é sedentária a dar uma voltinha com o cachorro para fazer um exercíciozinho pequeno. Mas será que você tá tendo alguma hora vazia também para você? É isso. É isso. Então, assim, essa hora vazia que Joana... Ou eu vivo em função de algo ou de alguém. Exato. Com as suas horas. O que você tá fazendo com as suas horas? O que você faz quando você chega no final do seu dia e você já tá cansado? Para onde você vai direcionar a sua mente? Exato. Porque cabeça vazia, oficina do não legal. Oferece ao teu próximo, a alguma sociedade ou agremiação que se dedique à benemerência, à construção de vidas. É muito interessante porque a gente está falando de um olhar, né, do Divaldo. Então, traz esse lugar, né, a construção de vidas. Aonde você pode colocar o seu tempo para a construção de algo, né? Eu vou falar algo maior porque é vida. Mas um cadinho do seu tempo para o outro. É verdade. Um cadinho.
Será que é possível? Eu fiquei pensando, né? A gente tá aqui, né? A gente tá fazendo a nossa parte, não tá, A gente irmão? tá aqui fazendo a nossa parte. Tamo aqui, né? Exato. É um cadinho do nosso tempo que a gente se dispõe a... E aí pode ser com ajuda financeira, pode ser esse tempo aqui trazendo um conhecimento, pode ser indo em lar de idosos, hospitais. Aí, gente, aí cada um o que tem no seu coração. É verdade. Cada um dando palestra, e coisa com criança. Gente, aí tem Eu sei que infinitas. às vezes, né, a gente não consegue fazer isso recorrente. Quem consegue já fazer recorrente, porra, tá de parabéns. Mas oportunidades esporádicas sempre vão aparecer. Para você contribuir além do nosso umbigo. Isso é muito louco, né? Pequenas ajudas produzem os milagres das grandes realizações. Exato. Então nada começa tão grande, né? Não. Tudo começa, uma casa na construção começa com apenas um tijolo e assim o próximo tijolo. E é um trabalho de formiguinha. E é isso, gente. Nosso trabalho e vamos de formiguinha mesmo. Se falar do núcleo do Chico, é um trabalho de formiguinha. Aham, claro. Bora. Poxa, e como, né? É. Jamais te esquive deste tratamento informal de ajuda desinteressada, Ainda tem isso. não retribuída. Nossa! Desinteressada e não retribuída. Muitas vezes a gente fala, tipo assim, eu já pensei isso, tá? Eu vou falar aqui, é bem pessoal. Aí não vou fazer isso porque lá na frente vão me dar os parabéns. Ó, é a real, gente. É a real. Eu vou fazer porque eu tô plantando. Eu vou fazer porque eu tenho que ajudar pra ganhar um pedacinho no céu. É isso aí. Porque eu não vou pro umbral pra quem é desse lado. Não é dessa forma. Não. Não é. E o outro lado, as outras dimensões, sabem. É aquilo, né? Quando a gente faz, quando ninguém vê, essa foi a ajuda real. Exato. Quando você faz, quando ninguém vê. Ninguém sabe, porque não temos que ficar falando. Há muita aflição esperando socorro e compreensão. Se você acha que não tem oportunidade, tem. Você acha que não tem irmão querendo ajuda? Tem. Tem. É só a gente olhar pra nós. Mas não é? Precisamos de ajuda, sim. Precisamos. Quer fazer oração pra mim? Pode fazer. Precisa sim, gente. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa de algo. Foi, amor? Minha prima? É isso. Manda pra ela e fala pra ela que a gente tá no culto do lar, mandando café com o casal. Vamos lá? Agora a gente vai pra esse como é possível, segundo esse autor. E é muito interessante porque eu concordei em grande parte. Como é possível estar de coração leve? Então, o título dele aqui é De Coração Leve. E uma das perguntas foi o que eu fiz lá no início. Você hoje tá com seu coração leve? Então, A grande parte do seu tempo, você tá com o coração mais leve? Ou sempre tem uma angústia? Sempre tem uma aceleração, uma ansiedade, um sei lá o que, uma doença, e um filho, e um marido, e a mãe, e o pai. Como é que está? E é muito interessante porque eu quero fazer o workshop. E esse assunto de um coração mais leve até me fez... Eu tô já há dias. Eu queria um nome de workshop. Eu quero um nome de workshop. Eu quero um nome. Vai ser sobre isso. Que bom, viu? Às vezes a gente fica nessa, né? Poxa, não sei. Você pediu? Eu tô pedindo direto. Então, quando a gente pede... Às vezes a gente... justamente. Às vezes a gente não pede. Só esse ato de pedir... Cara, vai vir a resposta. Vai vir, gente. Você nem pede pra melhorar. Não vai melhorar, pô. E aí, agora, tipo assim, gente, o workshop vai ser esse lugar. Um coração, uma alma mais leve. Porque quantos de nós tem a alma pesada? As angústias. Olha o caminho. Vamos lá. De coração leve. Já falei. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Que frase de Jesus. Felizes os puros de coração. Vamos lá, qual o caminho de ter um coração puro?
porque verão a Deus. Ou seja, se eu não tenho coração puro, eu não vou olhar, eu não vou sentir essa minha centelha, esse meu sagrado, esse Deus interno que mora em mim, sabe? Porque eu quero que cada uma de nós traga esse divino em nós. Esse sagrado, porque cada um vai dar o nome, o universo, Deus, centelha, esse divino. Jesus afirma aqui: para ser feliz é preciso ter um coração puro. Você tem coração puro? Quando o Álvaro me falou isso, me incomodou. Não tem, não. Trata-se de uma das leis espirituais da felicidade que Jesus anunciou no Sermão da Montanha. Quando o mestre fala da pureza de coração, certamente ele está se referindo à pureza de sentimentos. Anota. Aí já trouxe para nossa realidade. Não aquele coração puro, celestial, né, dos anjos. Gente, não. A gente tá na terceira dimensão. A gente tá num mundo de provas e expiações. A gente tá na matéria. A gente tá na matéria. Como a semana passada disse, a gente tá com o pé no chão. Exato. Então vamos lá. Será que não é possível a gente acessar essa leveza, esse coração leve? Porque estamos, aí eu vou usar a palavra, nas trevas, né, desse planeta, na matéria. Ter um coração limpo é ter um coração isento de ódio, mágoa, inveja, maldade e orgulho. E aí? O seu coração está limpo? De ódio, mágoa, inveja, maldade e orgulho? Eu nem vou falar dos meus ímpetos de raiva que estão bem controlados. Agora eu silencio. E aí, se eu tenho animais e ela me mostra a minha agressividade, eu também não vou falar nada. Né? E eu fico toda hora pra ela. Não precisa mostrar esse meu lado. É sério, gente. Não, e quando fala aqui em orgulho, né? O orgulho é o pai e a mãe de vários dos nossos problemas, das nossas imperfeições, né? Quando a gente tem orgulho, nós somos egoístas. Quando nós temos orgulho, nós não somos empáticos. A gente acha que está num nível superior. Exato. Quando somos orgulhosos, a gente não consegue estar suficientemente humilde para olhar para o outro e falar assim, não, o que ele fala faz muito sentido. Sim. Né? A gente acha que não tem nada mais para aprender. Agora vamos lá. É muito linda essa teoria de, como é que ele traz? Em coração isento do ódio, da raiva, da inveja, da maldade. Nossa, do orgulho. Mas a gente tem sombras. E aí foi isso que nós conversamos antes. Qual é a sua sombra? Qual é? A gente não deve reprimir a raiva que mora em mim. Não. Não. A gente não deve reprimir o ódio, a angústia, a tristeza. Qual é o egoísmo? Quem não? Mas a partir do momento que eu sei quem é a minha sombra, se a gente tem um mundo dual, a gente é sombra e luz. Se eu já sei quem é o meu mundo dual, se a gente está no mundo dual e que existe sombra e luz, para a gente ter um coração mais leve, a gente trabalha essas dores e essa sombra. Não adianta fazer a capinha de eu ajudo, eu levanto bandeira e eu ajudo os animais. Eu sempre trago os animais, gente, porque é o meu campo. Sim. E essa minha história, a ajudadora dos fracos e oprimidos, a ajudadora, né, a Kelly, salvadora de todos os animais que não tinham pata, essa é a Kelly. E também eu vou trazer aqui o lado masculino também, porque nós homens somos muito mais agressivos, eu acho. Né? A gente transmite muito mais a nossa raiva até por causa da nossa testosterona, que é da nossa ação, do nosso fazer. Então, aquele homem, normalmente, né, que tem muita raiva dentro dele, e normalmente nós temos muita força e muita raiva, né, porque isso transmite da gente, é da nossa natureza, por isso que a gente faz muita guerra, a gente faz muita bagunça,
A gente precisa transmitir isso em ação, a gente precisa fazer exercício físico. É uma parte muito importante nossa. Precisa canalizar. A gente precisa direcionar essa nossa raiva, a gente precisa fazer exercício, a gente precisa correr, a gente precisa fazer uma luta, a gente precisa levar a nossa energia para esse lado. Mas não são só os homens, tem muitas mulheres raivosas que também precisam canalizar. De onde que vem isso? Aí a gente tem que trabalhar isso. De onde vem a origem de toda essa sombra? Gente, isso vem da nossa criança, sombra e luz, vem do ego, isso vem de transgeracional, isso vem de muitos lugares. Então, a teoria é muito linda, mas eu preciso trazer assim, qual é a real? O que tem dentro de mim? O que tem no meu sistema que prevalece? Que vai prevalecer em mim porque veio? Então, assim, mulheres hoje muito raivosas, mulheres muito salvadoras, mulheres muito que atropelam, homens que não sabem canalizar também. E aí são dois seres humanos, porque são seres humanos que precisamos canalizar essa nossa sombra. Uhum. Nesse lugar de raiva, de ódio, de angústia, de inveja, do que for, se a gente não olha, ninguém vai ter um coração leve. E para Kelly, que trabalha também com os animais vão adoecer e vão mostrar. E foi o que eu contei lá no início. Os animais agressivos, os animais que não se dão com outros animais. E quando a gente vai olhar a casa, a família, tá lá a resposta que precisa ser olhada, curada. Continuamos. Rapidinho, deixa eu só fazer um comentário, porque eu tô lendo o livro do David Goggins. E ele O título do filme, do livro? O livro é Nada Pode Me Ferir. Nada Pode Me Ferir. Ele é um SEAL, é um negro, né, preto. Do exército americano. Então, ele na infância dele, ele foi muito maltratado pelo pai dele. Então toda essa raiva, mas ele tinha muita raiva, porque inclusive ele era o pai dele maltratava ele, o irmão e a mãe. Então ele tinha muita raiva. Muito ódio. Muita raiva. E ele canalizou tudo isso, todo esse, né, esse peso, essa força que o pai dele era sobre a mão pesada do pai dele na ação dele de ir pro exército. Então ele foi um dos primeiros, é o único que passou nos três, vamos dizer assim, nas três provas mais difíceis do exército lá. Então, os SEALs, dos Buddies, enfim, de toda a preparação militar deles. Ele fez coisas com o corpo dele, inclusive, cara, que é muito... Eu não dou conta. Quando eu comecei a abrir o livro, eu falei, gente, isso é coisa de louco. Mas, gente, tem sim um problema cerebral, há uma dissociação, sim. Então, a gente fica ferida na alma. É um exemplo de que, tipo assim, aonde está o seu problema, né? O que fez com que ele, aquela raiva do pai dele, né? Pra onde ele canalizou. Ele poderia ter ido para as drogas. Poderia. Para violência, pra até bebida, porque é negro, tem falta do pai, raiva do pai, ou ele se superou. E se tornou exemplo de superação física no corpo. E aí ele mostra que é possível. É claro que quando a gente vê grandes avatares, né, grandes superações nesse corpo físico, gente, não vamos esquecer que cada um com a sua história e até de dor. Porque o que moveu esse homem foi a dor. Então ele poderia escolher nas drogas, no álcool, no vício, na miséria, tudo que o pai dele foi e fez com a família dele. Mas ele canalizou para outro lado. Isso não quer dizer que ele é feliz em todas as áreas e que ele tem um coração muito leve. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os extremismos. Isso, mas é possível a gente canalizar para um lugar onde não vai depreciar mais a minha alma do que já está depreciada. E a gente leva muito, a gente fala muito, principalmente, então vai na raiva mesmo. Sendo que se eu for na raiva, não é? Isso aí. A raiva é uma motivação. Mas se eu ficar muito na raiva, o que acontece com a gente?
Vai se machucar. Você não vai ter o coração leve. Você vai doer. Adoecer. Então não dá pra gente fazer tudo na raiva. A gente precisa tirar os véus. E ele trabalha as questões dele. Eu acho que ele casou, Claro, eu acho que ele claro. teve filhos, Sim. mas ele teve escolhas na vida dele. E ele paga um preço pra estar onde ele está. E todos nós pagamos um preço pra estar onde estamos. Num lugar bom ou num lugar não tão bom assim. Mas o coração leve é uma busca para que a gente trabalhe o que ele traz aqui, né? Esse coração, ele utilizou, ele fala, o coração impuro. É um obstáculo para a felicidade na nossa vida. Então, quanto mais ódio, quanto mais raiva, quanto mais angústia, quanto mais mágoa, Inveja. menos a nossa vida vai florescer, menos a nossa vida vai fluir. E não, ontem eu fiz uma comunicação que tá aqui na minha cabeça agora, não existe atalhos. Ah, mas eu vou pra igreja, mas eu sou conectada com, eu vou pra casa espírita, eu tomo passe. Não existe atalho se eu não trabalho o meu lado espiritual e o meu lado sistêmico. Não existe atalhos. É necessário que a gente volte um pouquinho e olhe para essas feridas dessa alma. Porque eu não tenho como elevar, eu não tenho como ter um coração leve fingindo que não existe uma dor. Fingindo que não existe uma tristeza. Não tem. O coração impuro atrai doença, miséria, violência e tristeza. Aí você vai entender por que eu tenho a gastrite, por que eu tenho câncer, por que eu tenho dor no útero, por que eu tenho problemas na garganta. Aí eu vou entender por que eu tenho problemas respiratórios recorrentes. Ah, mas porque eu sou tolerante, intolerante a tudo, um monte de coisa. O corpo fala. Pressão alta. As pressões altas. Gente, o corpo fala. E hoje se traz muito esse lugar que a genética, porque meu pai teve. Não, parou. Porque minha mãe teve, porque a história da minha família teve. A doença que vem de forma genética são pouquíssimas. Tudo está de acordo com o nosso ambiente. Tudo que vem a epigenética trazendo isso. Tudo está de acordo com o que eu falo, com o que eu penso, com o que a minha vida. Com o que eu como. Alimentação. A alimentação. Então, o que eu como de forma física e até do que eu boto para fora de uma forma de falas. Por isso, o melhor trabalho espiritual que podemos realizar em nosso benefício é limpar o nosso coração de todo sentimento negativo que possa nos afastar das bênçãos divinas. Como se limpa um coração, né? Como se limpa um coração. Vamos chegar lá. Lembremos que Jesus afirmou que somente os puros de coração verão a Deus. Isto é, somente aqueles que estiverem de coração limpo estarão sintonizados na frequência divina onde Deus se mostra a cada um dos seus filhos, concedendo-lhes as dádivas do seu amor. Olha só, a frequência, a sintonia. Nos dias de hoje, com que você tem se sintonizado todos os dias? O que você ouve todos os dias? Gente, isso é muito sério, porque a gente... Eu abro o celular e já vejo o WhatsApp 8 horas da manhã. E até as músicas que você ouve, a frequência que você ouve. A gente está falando a nível de planeta. Se eu não faço a minha parte comigo, eu vou adoecer no inconsciente coletivo. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode botar a nossa força onde a gente não tem controle. Não. A gente tem que botar a força onde nós temos o controle. O controle é sobre mim, é sobre a minha capacidade de viver. Então, é ali que eu vou botar a minha maior força. Exato. E levantar a minha vibração, porque enquanto eu tenho uma prima, ela é médica, e tudo isso que tá acontecendo, né, e ela só fala assim, prima, só precisa sintonizar. Não pode deixar a vibração cair. Não pode, porque a vibração vai vir medo, pânico, doença, vai vir um monte de coisa. E o que o lado não tão bom da força quer da gente? Medo, insegurança, desespero, pânico. Agressividade. E aí trazer para nossa alma, porque aí quem vai trazer? A nossa insegurança da criança.
tá tudo bem, eu confio na centelha. E é botar essas frequências para que a gente levante o nível de frequência mesmo. Porque se a gente depender do planeta, a gente tá ferrado, né? Antes de reclamarmos de que Deus não nos enxerga, precisamos verificar se não estamos de coração fechado, impedindo que a bênção divina entre em nossa vida. Chico Xavier costumava dizer que a felicidade não entra em portas trancadas. E aí, como é que a gente abre o nosso coração, meu amor? Como é que a gente abre essa porta trancada? A gente vai ver aqui agora. A solução para limpar e destrancar nosso coração vem de duas atitudes fundamentais: humildade e simplicidade. E aí, se a gente fala do mundo sistêmico, é ir para esse lugar. Ah, mas é tão simples assim. Não. Esse lugar da humildade que eu estou num caminhar, não é essa humildade que a gente conhece. Não é. É além. Eu não consigo dizer, porque é sobre o sentir. É sobre o ir. Eu acho que também a gente pode ir para um lado que, tipo assim, da gente não se achar superior. Quando a gente não se acha superior ao outro que está do nosso lado, a gente nunca vai escutar o que o outro tem para dar pra gente, né? E o mundo é sempre um equilíbrio, né? Você me diz um pouco alguma coisa que você sabe, eu escuto, você escuta alguma coisa e assim a gente vai seguindo, né? É tudo meio que uma troca, um equilíbrio. A gente e o mundo sistêmico traz isso pra gente em forma de pais e filhos, né? Da gente se achar superior à nossa mãe, ao nosso pai, que nós somos melhores que eles, que nós somos, né? E muitas vezes não é bem assim, né? E que sou melhor do outro. Quando eu olho pro outro, eu não sou melhor que o outro. Eu sou igual ao outro. Quanto muitas vezes a gente tira a dignidade do outro. Eu vi do professor Mateus no encontro que teve lá, aqui, Internacional de Niterói, e foi com... ele era o cuidador da sala. É como se fosse o síndico, o vigia da sala, o que cuida da sala. Então, era um homem simples, com uma bengala, com um problema, e houve um movimento sistêmico de constelação com ele. E foi tão lindo o movimento daquele homem humilde, simples, no meio daquele monte de aluno com vários saberes, com vários conhecimentos. E o próprio professor Mateus, né, professor da Heiligenschule, e assim, ele olhou para o moço e falou assim, eu sou igual a você. E foi caminhando esse homem. E esse é o lugar da humildade. Onde mesmo com todo o conhecimento que a gente tem, quando a gente está conduzindo um outro, facilitando, a gente não é melhor do que o outro. Então eu não sou melhor do que as pessoas que eu atendo. Eu não sou melhor do que o porteiro do apartamento. Eu não sou melhor do que o lixeiro. Eu não sou melhor do que qualquer outra pessoa. Esse é o caminhar da humildade. Eu não sou melhor do que até as pessoas que fazem... a palavra que me vem é até atrocidade, né? Existe uma dor por trás de todo mundo que faz uma ação. A gente olha para a dor daquela pessoa. Então talvez esse seja o lugar da humildade, sabe? Olhar além. Por que existem as guerras? Por que existem as brigas? Por que existem as arrogâncias? Esse lugar, né? Esse lugar é meu. E aí não vai ter coração leve. Porque a minha dor é maior do que de todo mundo. Olha pra minha dor. Você não tá vendo a raiva que eu tenho? Então, quando a solução para um coração leve traz esse lugar da humildade, da simplicidade. O Bert trouxe muito isso, esse lugar da humildade, o lugar da reverência, o lugar da honra dos que vieram antes. E Jesus, quem foi Jesus? Os avatares. Né? Os avatares nos mostraram a humildade. Com certeza. Estamos em aprendizado, meus amores. Estamos em aprendizado. Buda
Madre Teresa de Calcutá, Chico, Se a tantos gente outros olha aí. para os animais que convivem com a nossa casa, dentro da nossa casa, eu vou levar para esse lugar. Eles se submetem à arrogância humana. Que é seres, ok, que eles não têm ego. Eles não têm o ego, mas eles se submetem a tudo. Eles poderiam ser agressivos, alguns vão ser, e claro, está muito relacionado com nós seres humanos, mas quantas atrocidades nós seres humanos fazemos e eles estão ali, ao longo dos anos, ao lado de nós seres humanos. Então, quer humildade maior? Óbvio que aí tem também evolução deles, pertencimento, tem toda uma questão também oculta. Mas eles escolhem estar do nosso lado. Eles aceitam esse lugar. Os adultos, via de regra, estão se esquecendo dessas virtudes tão nobres. Mas as crianças lidam muito bem com elas. Crianças têm um coração puro. Por isso, Jesus afirmou que somente aqueles que se assemelham a uma criança entrariam no reino de Deus. Quando ele fala que as crianças, os adultos esqueceram essas virtudes tão nobres, porque nós crescemos com as feridas da criança. Né? Exato. E aí isso tá muito relacionado com toda a nossa crença, tá lá da nossa criança. Por isso que é tão importante que a gente olhe para essas virtudes perdidas, que não estão perdidas, elas estão aqui dentro de nós. Só que a gente deixa a sombra tomar conta dessa virtude e ela não consegue se manifestar. Estou certo de que a pureza da criança está na sua incapacidade de julgar. O ego, né? E aí vem o ego. O Dr. Wayne Dyer, doutor em psicologia, afirma que a criança nada sabe sobre julgamento e ódio, porque ela não vê aparências, só sabe olhar tudo e todos com amor. Por essa razão, Jesus tanto enfatizou para não julgarmos nossos semelhantes, pois, a partir de cada julgamento, entraremos perdendo a humildade e a simplicidade. Quem julga adota uma postura orgulhosa. Olha, porque se acredita superior a quem foi julgado. E vale aqui lembrar a incômoda pergunta de Cristo: como é que você pode dizer ao seu irmão: deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Essa. Também tem outra, né? Tem outra passagem de Jesus muito famosa sobre a mulher adúltera, né? Que ia ser apedrejada. E quem nunca errou, atire a primeira pedra. Então, a gente tem que saber que, por mais que hoje a gente não erre mais, mas lá atrás nós também fomos assim, né? Somos muito intolerantes, sabe? No final das contas, depois a gente conversou, a gente somos muito intolerantes. E principalmente quando a gente não tem consciência das nossas dores. Aconteceu um evento num grupo que eu faço parte aqui, de uma loja de Itacoaçu, e alguém, sem querer, alguém colocou uma foto, alguma coisa não tão legal. Só tem mulheres lá. A quantidade de pessoas que criticou, que é isso? Precisa tomar cuidado, é a minha filha ver. Gente, ninguém vai colocar um negócio de propósito. Colocou errado. As pessoas podem errar. Calma, a pessoa depois que viu, tirou automaticamente. Vamos dizer que 2, 3 viram naquele momento. Mas fica um burburinho, sabe? Como se alimentam do erro do outro. Como se alimenta... Ai, como é que vai ser o coração desse ser humano? Eu vou esperar você errar para eu te espetar. Para eu tirar a pedra. Quando passamos a viver querendo tirar o cisco que está nos olhos alheios, entrando no jogo da maldade, nosso coração fica pesado pelo orgulho. Perdemos a simplicidade e a consequência disso tudo é que nossa vida entra numa faixa de energia tão negativa que tudo se vira contra nós. Agora que eu ouvi, gente, ligar o som. Por isso, tá tudo certo. Jesus afirmou que
Os humildes serão exaltados e os orgulhosos serão humilhados. Monja Coen, líder do budismo no Brasil, afirma: sabe por que Siddhartha Gautama se torna o Buda? Porque ele não briga mais. Não tem necessidade de provar que está com razão. E quando não brigamos mais, quando abrimos mão de julgar e condenar, paramos de ter ódio, raiva e vingança. Assim, nosso coração fica leve, como o coração de uma criança, e a felicidade invade a nossa vida. Então, o recado aqui hoje é por mais simplicidade e humildade, olhar um pouquinho mais pra gente, olhar para os nossos defeitos, olhar pra gente mesmo, para não julgamento aos outros, pra gente olhar pra gente e ver como a gente está se melhorando, olhar pra dentro e ver se realmente a gente não está fazendo julgamentos errados. Não, fazendo julgamento, porque todo julgamento é errado. Foi ótimo, amor. Gostou? Ele logo Coisa, acertei. fazer julgamento errado. Ai. Simbora, vamos É finalizar? isso. Então, como ter um coração mais leve? Olhando para as nossas feridas, trabalhando a nossa humildade, olhando para as nossas dores. Esse é o lugar. Simplicidade. Vamos lá. Exato. Simbora fazer oração. Senhor, bom e amado Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade de estar aprendendo um pouco mais dos seus ensinamentos. Obrigado pela lição de hoje, que possamos tornar o nosso mundo, a nossa casa. A gente jamais vai transmitir algo para o mundo se a nossa casa estiver bagunçada, se tiver confusão, briga. A gente precisa trazer mais paz. A primeira paz que a gente traz é aqui. É com o nosso filho, é com nossa esposa, é com nossos pais. E você? Tem trazido paz para a sua vida? A gente aqui tem olhado nessa direção. Hoje é um convite à simplicidade e à humildade, de olhar aqui para o nosso íntimo, para dentro da nossa casa e tornarmos isso uma possibilidade. Só assim teremos o nosso coração mais leve, uma vida mais tranquila, com menos desafios, com mais soluções, com menos doenças, com mais saúde, com menos raiva, com mais tranquilidade. É um desafio, todos os dias, porque todos os dias temos desafios e temos que passar por eles, porque ainda estamos aqui, nesse mundo material. Obrigado. Obrigado por todos aqui e por essa oportunidade. Que tenhamos um excelente dia e uma ótima semana. Que assim seja. Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco durante todas as nossas decisões. Que o amor no nosso coração transborde. Que a gente possa olhar com muita amorosidade todo o conteúdo que tem aqui dentro. Com muito amor, com muita amorosidade, com muito cuidado. Com a gente também. Um beijo, gente. Fui! Simbora. Tchau, tchau, porque a vida é linda. Até semana que vem. Até! Tchau, tchau.